Entrar no serviço público é o sonho de muitos brasileiros e os concursos são cada vez mais disputados. A procura reflete no Poder Judiciário, com o aumento da judicialização por parte de candidatos. Somente no Distrito Federal, o número de processos sobre o tema aumentou 63% nos últimos 5 anos. São 15 novas reclamações apresentadas todos os dias. Para falar mais sobre esse assunto, eu converso agora ao vivo com o advogado e doutor em Direito Público, Ricardo Duarte Júnior. Olá, doutor Ricardo, bom dia. Muito obrigada pela disponibilidade em conversar conosco. Bom dia, Rafaela. É um prazer estar aqui com a senhora, é um prazer estar com o pessoal de casa. Vai ser um prazer conversar sobre esse assunto. 63% é um número muito alto, né? A que o senhor atribui essa alta? As pessoas estão mais conscientes, é uma vontade maior de entrar e se apegar ali a algum item que pode ser questionado? Exato. Até para falar sobre isso, a gente precisa parar para refletir que antes de 88, o concurso público ele não era uma exigência constitucional como passou a ser posteriormente. Então, a partir da Constituição Federal de 88, para você ingressar no serviço público, no cargo público efetivo, que é o sonho de diversos brasileiros, isso passou a ser uma exigência constitucional. Então, a quantidade de concurso público passou a ser cada vez maior na nossa sociedade. As pessoas, por outro lado, colocando isso sobre uma perspectiva, e, por outro lado, o nível de consciência da sociedade, elas passaram a buscar os seus direitos para também lutar para poder ingressar na administração pública. Então, se a gente observa sobre essa perspectiva, se consegue observar o porquê o quadro crescente de ações judiciais decorrentes dessa situação e que, por óbvio, isso não tende a diminuir. Acredito eu que, por mais que a gente tenha uma regulamentação, os concursos estão cada vez mais difíceis e cada vez com mais fases, e que isso vai gerar problemas, vai gerar situações em que a demanda por resolver isso na esfera judicial vai se tornar crescente. E quais são as principais demandas, né, de acordo com o dia a dia, pelo que o senhor tem observado? A demanda principal envolve o direito à nomeação, o direito de você ser nomeado para você poder tomar posse e ser convocado em concurso público. E isso é gerado por diversas situações. Se a gente for observar, várias políticas públicas afirmativas, como cota, PCD, ela chegou e foi implementada e aumentada na última década. Então, isso acaba gerando, muitas vezes, a discussão sobre quem deveria ser nomeado nesta fase do concurso, nesta posição. Seria alguém da lista geral? Seria alguém PCD? Seria alguém PPP? E muitas dessas situações acabam no judiciário. Sem falar também desta situação, observando também, a gente percebe que a administração pública, nos últimos anos, ela passou cada vez mais a realizar contratos temporários. E a gente vê que isso ocorre muito porque é uma contratação mais barata. Você tem um contrato temporário com terceirizados, digamos assim, a terceirização é uma contratação mais barata para a administração pública e também, muitas vezes, tem a esfera política. Então, aquele que fez o concurso público para assumir aquele cargo que realiza determinada função, ele se sente preterido em razão dessas contratações. E, naturalmente, essas situações acabam no judiciário de igual forma. Agora, já existe uma jurisprudência consolidada em determinados casos, porque são tantas ações relativas a essas matérias, né, que temos uma insegurança jurídica em relação a determinados candidatos que conseguem um pleito, outros não. Como é que nós estamos em relação à jurisprudência? Quando a gente fala da jurisprudência e da ideia de segurança jurídica, a gente precisa entender que a segurança jurídica, que vai estar um pouco nessa uniformização da jurisprudência, nada mais é do que você garantir uma espécie de estabilidade e previsibilidade das situações. E isso nós temos. O problema é que no mundo real isso é muito mais complexo, porque muitas vezes as discussões que ocorrem no dia a dia, você quer saber se isso vai se enquadrar numa determinada situação ou em outra situação. Para a gente observar essa situação, para a gente observar isso, eu vou colocar como exemplo a ideia de contratação temporária.
E você pega na administração pública, a gente vai ter cargos efetivos, que são aqueles que podem adquirir estabilidade, e, por outro lado, nós temos a ideia de contratação temporária, que é para assumir situações específicas em um determinado tempo, decorrente de algo que não é rotineiro da administração. Agora, qual é o prazo? Doutor Ricardo, nós infelizmente perdemos a comunicação com o doutor Ricardo. Tivemos ali a imagem dele, está congelada. Bom, infelizmente, enquanto eu converso aqui com vocês, a gente tenta restabelecer o sinal, mas o doutor Ricardo é um advogado especialista em concursos, em direito público. Olha, ele já voltou, meu diretor me avisa aqui que a comunicação voltou. Doutor Ricardo, eu explicava aqui que o programa ao vivo são 8 horas e 26 minutos, no horário de Brasília, programa ao vivo é assim. Conversávamos com o doutor Ricardo Duarte, vamos retomar aqui a nossa conversa sobre concursos públicos. Nós temos uma alta no Poder Judiciário, 63% de candidatos que recorreram com algum pleito relacionado à classificação, à ordem, foi chamado, não foi chamado, procura o Poder Judiciário, e é sobre isso que a gente está conversando agora com o doutor Ricardo. Essas demandas aumentaram, tivemos uma falha na comunicação, mas o senhor já havia concluído ali o questionamento sobre a segurança, a resposta sobre a segurança jurídica, jurisprudência. Eu quero fechar aqui com uma questão em relação ao prazo. O candidato que se sentiu prejudicado quer recorrer, ele tem ali dentro da validade do concurso para contestar? Não. E essa é uma dúvida muito comum dos candidatos, porque muitas vezes a pessoa tem ideia de que ela só pode judicializar até o final do prazo de validade do concurso. E essa afirmativa ela não é verdadeira, porque o prazo prescricional para ingressar com uma ação é de 5 anos, contado daquele ato ilegal. Então, se você tem um ato que você considera ilegal, como, por exemplo, uma prova objetiva ou subjetiva que a questão está errada, que tem ilegalidade, ou um teste de aptidão física, você tem aquele ato ilegal, você vai ter o prazo de 5 anos contado desse fato para você judicializar. Tá? Então, mesmo que o prazo de validade do concurso ele se acabe, ele finalize, você ainda pode judicializar posteriormente. Ricardo, em 2024, nós tivemos uma alteração na lei, nós tivemos uma nova regra, Lei Geral dos Concursos Públicos, assim é conhecida, né, salvo engano. Nós tivemos alguma modificação significativa na avaliação do senhor no que diz respeito a essas questões que têm sido demandadas ao Poder Judiciário sobre ordem de classificação, concursos temporários? Tivemos um rigor maior que, de alguma forma, dá para frear ali essas questões? Ou cada caso é um caso e as questões aparecem, são dinâmicas? Sendo bem sincero, a Lei Geral do Concurso Público ela não tem um condão, na minha visão, de resolver essa situação. Até porque, se a gente vai analisar a lei, ela tem muito uma perspectiva prévia. Quais são os procedimentos prévios a serem observados antes do início público do concurso, que é aquilo que é o edital. E traz regramentos muito gerais sobre o que deve conter no edital. Como que o edital tem que ter quem deve ser nomeado, a ordem, tal, jogando isso para o edital. Mas isso já é o entendimento natural e normal da jurisprudência. Então, fazendo aqui um fechamento, a Lei Geral do Concurso Público é muito mais uma lei extremamente genérica, que não tem, na minha visão, esse condão de resolver ou de diminuir as situações que vão acabar por chegar no judiciário. E também é preciso chamar a atenção que a Lei Geral do Concurso Público ela só vai entrar em vigor no dia 1º de janeiro de 2028. Então, assim, é uma lei que a intenção é boa, mas precisaria, na minha visão, abordar situações muito mais específicas e não uma lei extremamente genérica como é a legislação que foi publicada pelo legislador. Perfeito, doutor Ricardo Duarte Júnior, advogado, doutor em Direito Público. Muito obrigada pela conversa aqui, pela participação conosco da TV Justiça, viu? Bom dia para o senhor. Eu que agradeço a atenção e desejo um bom dia a todos.